Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar, como todos os domingos, às 10 horas da manhã, na simplicidade do nosso coração, das nossas palavras, do nosso entendimento. Ninguém precisa ser acadêmico para orar ou para ler Jesus, não é? Não vamos fazer nenhum trabalho dissertativo, uma tese de universidade. Estamos aqui fazendo a tese da vida, a tese do coração, a tese da melhora íntima, a tese do autoconhecimento, de como estamos agindo dentro do nosso lar, da comunidade, com a família, com aqueles seres que faz muito tempo que não vemos. Precisaríamos olhar dentro de nós, na nossa agenda, como que está essa cartilha da vida, este livro que vamos escrevendo a cada dia, a cada comportamento, a cada intenção e a cada pensamento. Assim, em nome de Jesus, eu convido a todos para orarmos, iniciando assim o nosso Evangelho no Lar. A oração tem um poder que não imaginamos. E muitas vezes não fazemos uso da oração como deveríamos e como devemos fazer. A oração que sai do coração. Não é aquela oração premeditada, que vai ter a intenção somente de ganhar, ganhar, ganhar. Não. É a oração que faz worship, que louva a Deus, que agradece e que pode pedir, sim. Devemos pedir, e pedir muito. E Deus, na sua infinita bondade, os seus mensageiros, que são nossos anjos guardiães, nos vão, sim, ajudar a obter aquilo que será para a nossa melhoria íntima e espiritual. Amado Mestre Jesus, excelso benfeitor das nossas vidas, que alegria, Senhor, podemos nos reunir nessa sala virtual, esse grande banquete de alimento para a alma, e através dos teus ensinos morais do Evangelho, ensinos morais do universo, nós podemos melhorar nosso entendimento das situações que cada um de nós estamos passando. Muitas vezes as lições são amargas, são difíceis, mas são necessárias, como o antibiótico terrível, que faz tantos side effects, tantos efeitos colaterais, mas cujo objetivo é a cura do doente. Assim são o nosso dia a dia, as nossas dificuldades abençoadas, sejam todas as dificuldades, Senhor, que se não as tivéssemos, não estaríamos aqui orando, agradecendo, louvando e aprendendo. Enquanto nossos irmãos e irmãs vão adentrando a nossa sala gigante virtual, que é um círculo com muitos achotes de luz. Essas luzes são as nossas preces unidas, e essas preces unidas fazem um clarão gigante e se avolumam sobre o nosso planeta Terra. Ah, Senhor, quiçá possamos ter várias igrejas, que é a congregação de pessoas, a reunião de pessoas, em torno de um objetivo maior, orando em família, na grande família espiritual. Assim estejamos em paz, iniciando o nosso Evangelho no Lar, no dia de hoje, meus amigos. É com muita alegria que vamos agora ler um pequenino trecho do livrinho Caminho, Verdade e Vida, que todos já conhecem muito bem, não é? Aqueles que não têm, procurem obter, se for possível. A mensagem de hoje é a mensagem 93, Alegria Cristã. Como vocês podem observar, eu estou gravando, porque eu tenho muitos amigos, especialmente os amigos de um pouco mais de idade, que não têm o Facebook. Alguns, por questões de trabalho, não têm o Facebook. Então, eu vou gravar com cuidado, ajeitar, e depois eu coloco no YouTube, facilitando assim para todos, não é? Alegria cristã.
mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus, em João, capítulo 16, versículo 20. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. Oh, meus queridos, lembremos que na época dos romanos, a pena mais terrível que tinha é morrer numa cruz. Era uma coisa tão degradante, que era limpado da mente dos familiares e da história a pessoa que ali padecia, morria, era assassinado nessa cruz infamante, como foi o nosso Mestre Jesus. O pior modelo de morte foi imposto a essa criatura sideral, essa criatura que nos faz tanto bem no dia de hoje, que dividiu a história, que mesmo morrendo no madeiro infamante, como diz Emmanuel, sobressaiu nessa águia luminosa que voa por todos os universos e traz a mensagem de Deus, que é a moral dos universos, para todos nós, chegando através do Espiritismo, até os nossos lares, ou chegando pelas diversas igrejas ou religiões que pregam os ensinos de Jesus. Não é que não está somente no cristianismo, está em muitas outras religiões, tem a mesma finalidade, que é amai-vos uns aos outros, fazei aos outros o que quereis que vos façam, caridade em ação. Isso está no Alcorão, isso está no Talmud, isso está no Livro dos Mortos, isso está em todas as religiões, porque aqueles que antecederam a Jesus foram emissários da mesma categoria, que trouxeram a sua mensagem, e ela foi muitas vezes, pelos séculos, pelos milênios, diferenciadas, e Jesus veio e fortaleceu o perdão e o amor como lei de evolução. Está incluso todos os ensinamentos quando amamos, quando perdoamos, estamos atendendo ao preceito de Jesus e colocando em prática o seu ensinamento. Perdoar é um ato psicológico. Perdoar nos faz ficar livres dos nossos pensamentos negativos contra pessoas. Ai, eu não vou perdoar nunca fulano, ele me fez isso e isso há tantos anos atrás. Eu não vou esquecer. Quem que está padecendo? Aquele que está segurando o lixo, não é mesmo? E perdoar é levantar voo, é libertar-se, é ficar livre para viver a vida e ver a beleza da vida em todas as situações, tirando uma lição de cada momento do nosso dia a dia. No entanto, prossegue Emmanuel, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Sim, aqueles que foram martirizados em Roma, que foram encarcerados e jogados para os leões, para deleite dos romanos, para deleite da cúria rica, que podia pagar a entrada no Coliseu, não é? Estar nos camarotes e ver os cristãos sendo estraçalhados, sangue sendo jorrados, pedaços sendo jogados aqui e ali pelas feras,
e eles aplaudiam essa cena desse circo horrendo, que na época era normal, era aceitável. Logicamente, não para os cristãos, não é? Que já conheciam a mensagem do amor e do perdão, e não da vingança, mas para muitos, aquilo fazia parte da sua sociedade. Quantos anos se passaram? 2020 anos, 2022 anos, são 2. E a gente está aqui agora lendo a mensagem deixada por Jesus sem nada escrever. Foram os apóstolos que muitos anos após a sua morte começaram a escrever. Aí muitas coisas se perdiam, muitas coisas eram inseridas pelos próprios apóstolos, pela sua maneira de ver, não que saísse direto da cabeça, da mente de Jesus, mas os ensinos de alguma forma chegaram até hoje. Alguns, logicamente, a gente não tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, por não fazerem jus ao que a doutrina espírita prega, a doutrina espírita ensina, e ensina com liberdade. Você não precisa mudar a sua religião. Continue muçulmano, continue shintoísta, continue judeu, mas acrescente a filosofia que esclarece e abre as portas do universo para a nossa ascensão, a nossa evolução. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Se você se olhar agora, se eu me olhar agora, se eu refletir um pouquinho, eu vou ver que eu ainda tenho muita sujeira, muita sombra no meu inconsciente, na minha vida interior, na minha vida que é eterna. As experiências do passado, elas estão aqui dentro. Eu é que tenho que trabalhar esses estereótipos, não é? Como diz os nossos irmãos. E precisamos sim entender que temos sombra, todos nós temos, senão não estaríamos aqui na Terra ainda sofrendo dores, problemas e tudo mais, para melhorarmos. Jesus trouxe o exemplo da abnegação. Ele, o Cordeiro de Deus, como diz algumas religiões, né? Mas ele não veio tirar os pecados do mundo, ele veio nos ensinar como melhorarmos para não cairmos nos erros, não é? Que já existiam por milênios. O que nós precisamos fazer é colocar em prática pequenas, simples coisas, o amor em ação, a caridade ao próximo, o entendimento, a boa vontade, o ânimo e a coragem de servir e não fazer distinção, divergências, diferenças, porque a rigor somos todos filhos de Deus, temos a genética divina em todos nós, amarelos, brancos, negros, não temos cor, o nosso espírito é somente luz que precisa ser burilada para tirar as manchas das nossas dificuldades terrenas das encarnações. Falando das dores ainda na Terra, não é? Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que, de pântanos desprezados, nasçam lírios de esperança. Aquele irmão que matou, que assassinou, que está na prisão, que está lá jogado, que está lá com a cabeça, sabendo lá como, precisa de uma visita, precisa receber uma obra, um livro de mensagens, porque isso ele vai preenchendo e vai ficar só com a mente vazia, né, que não tem nada a acrescentar, levar uma mensagem, um vídeo, uma possibilidade, uma conversa, sem julgar. Certa feita, Chico Xavier foi visitar a prisão para fazer uma palavra, levar uma mensagem aos encarcerados. Aí, quando eles estavam, o guarda estava com as chaves para abrir as portas da prisão, né? Aí alguém falou para ele, Chico, aqui são tantos prisioneiros, né? Aí Chico olhou e falou assim, somos mais 5, porque nós também somos prisioneiros. Quando você está na grade e tem 2 lados, você não sabe quem que está dentro e quem que está fora. Então, o sábio Chico, nas tiradas dele, sempre trazendo uma palavra de reflexão. E nós somos prisioneiros da matéria, somos prisioneiros das ambições, somos prisioneiros da inveja, do ciúme, somos prisioneiros de derrubar alguém, puxar tapete, fazer cama por trás, para que a pessoa caia ou seja eliminada, né, daqui ou dali, para tomar o lugar no holofote, que é efêmero, que é passageiro e que não leva a nada. Os inquietos, salvadores da política e da ciência na crosta planetária, receitam repouso e prazer,
a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. É aquilo do imediatismo, aquele na política que, em vez de subir ao palco da política para pregar a fraternidade, para fazer bom uso do numerário, das taxas, para ajudar escolas, para ajudar prisões, para ajudar hospitais, universidades, para ajudar famílias, para ajudar a sociedade, desviam esses recursos. Eles estão vivendo esse momento efêmero, mas uma hora vai chegar a que todos vão ver a sua própria consciência e que essa consciência vai ditar logo depois da desencarnação. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos sem a advertência medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. De uma certa forma, somos todos crianças, aprendendo, e algumas crianças, alguns adultos continuam sendo crianças mimadas, continuam sendo crianças que batem o pé, que por qualquer coisa se machucam ou vão para o suicídio por não darem valor à vida, à educação desde pequeninos. Por este motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Lembremos que Jesus foi enviado ao madeiro infamante, morreu com os braços em formatos da cruz. Essa cruz nós não carregamos conosco, nós espíritas, conosco carregamos o Jesus vivo, o Jesus que nos ensina, o Jesus que em 3 anos trouxe a, entre aspas, salvação para o mundo. Significa essa salvação, que o seu ensinamento é para todo o planeta Terra e além do planeta Terra, porque a moral do Cristo é a moral dos universos. Lembrando que naquele período tão difícil, tão incorrigível, vamos dizer assim, os apóstolos estavam entre a multidão. A multidão, a grande maioria, recebeu de Jesus curas, palavras, esteve com Jesus, seguindo Jesus pelos 3 anos, ouvindo seus milagres, entre aspas, fazendo coisas com Jesus para lá e para cá. E na hora de decisão, Barrabás ou Jesus, a grande maioria ou silenciou ou gritou Barrabás, mas não tiveram palavras da exaltação, da salvação do Cristo. Mesmo os apóstolos se escondiam. Imagine a mente deles depois que Cristo partiu. A decepção com eles próprios. E quanto tempo levou para que melhorassem essa mente. E Jesus, conhecendo a semente individual, cada um sabia do seu potencial. E Jesus mesmo veio ajudar a Pedro a sair daquela dor intensa que ele teve de negar o mestre, que a consciência encarcera-nos na dor de não ter feito melhor podendo ter feito. E não julgamos ninguém, isso a gente aprende com a doutrina espírita, jamais julgar, porque nunca saberemos a situação do filho do vizinho que está passando por dificuldades e o nosso neto que um dia vai talvez passar pelas mesmas dificuldades. A gente não julga porque julgar é tão degradante e nós não temos esse potencial porque não temos a verdade na nossa bola de cristal mental. Eis porque, esse é o título da mensagem, a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Meu amigo, minha amiga, se você está sofrendo uma doença difícil, uma dor lacerante, um ser amado na cama, dia e noite, alguém que está partindo no hospital, ou outras dores de todas as formas, dores morais,
dores terríveis, físicas, etc., não reclame. Ofereça essa dor numa bandeja de luz e diga: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, que queres que eu faça? Lembrando do tombo de Paulo de Tarso, à entrada da porta de Damasco, cai do cavalo literalmente no chão, cego. É uma coisa difícil de você, num segundo, estar sob tudo, ter o poder, e de repente você cai, digamos, no financeiro, né? Se perde tudo de um momento para outro. É cair e diga: Senhor, o que queres que eu faça? Qual é a lição que eu estou tendo agora? Isso é muito importante, para que a gente reflita no dia a dia. E é só com as reflexões paulatinas, né? Porque a gente vem de Paulo de Tarso, reflexões paulatinas, é que a gente vai adquirindo essa carcaça do entendimento, essa couraça da fé, né? Esse capacete da segurança em Jesus, que para nós espíritas é o modelo e guia do nosso planeta Terra, né? É o espírito mais superior que temos em nosso conhecimento. Haja vista a pergunta 625 do Livro dos Espíritos: qual o modelo e guia do planeta Terra? Uma única palavra, a resposta mais curta do Evangelho: Jesus, do Livro dos Espíritos, Jesus. Então, agora nós vamos olhar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu é todo marcado, rabiscado, é tudo feito assim, porque se não for assim, a gente não aprende, né? Tem que voltar, às vezes, várias vezes, numa mesma lição, para poder entender. Nós escolhemos uma liçãozinha curta desse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Para os que estão vendo, é o item 20 do Evangelho. Beneficência exclusiva. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? A pergunta está dentro do Evangelho. Repetindo, é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Resposta de São Luís, em 1860, na reunião mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris. Responde São Luís: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Eu não posso falar, não, eu só faço a caridade se for espírita. Eu só posso aceitar aqui, nesse meu grupo, se você for espírita. Eu só vou trabalhar no lar de velhinhos se for um lar espírita. Faz sentido isso? Então, São Luís estava certo, não? O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Você atenderia um irmão muçulmano caído no caminho? Um irmão shintoísta? Um irmão de outra crença que não fosse a cristã? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, este será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. Não, eu não vou aceitar ninguém aqui que seja ateu. Eu não vou trabalhar num lar que não seja religioso. Numa instituição que não seja religiosa. Não. O Espiritismo, na maioria da literatura que eu tenho lido, nas obras de Kardec,
O Céu e o Inferno, Gênesis, o discurso de Kardec em Lyon, que está na Revista Espírita, ele sempre afirma: o Espiritismo é uma filosofia, é uma ciência, uma moral universal. Assim, meus irmãos, nós vamos, aproveitando o nosso momento de reflexão, para pedindo a vocês que coloquem o copo de água, se for possível, ou uma garrafinha de água, uma jarrinha, o seu ente caro, né, que está doentinho, com febre, ou passando pelo Covid, ou na expectativa de uma cirurgia, ou perdeu um ente caro, ou perdeu o emprego, ou vai para uma entrevista, está nervoso. É natural, tudo isso é natural. Então é importante que, se você puder, ponha a sua aguinha e depois você pode doar a esse ente caro seu. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus de infinita bondade. Pai e Mãe nosso, que em nome de Jesus, o seu divino Filho, mensageiro, médium de Deus, nós temos os ensinamentos universais do amor e da caridade e do perdão, da beneficência, ensinando-nos na cartilha diária da psicologia da vida a como vivermos melhor, a como trazermos esses ensinamentos na prática do dia a dia, na educação dos filhinhos, na conversação com os jovens, no diálogo com os mais idosos, com respeito, não descartando ninguém porque tem 80, 90 anos. Eles são um poço de sabedoria e podem ser ainda muito aproveitáveis no sentido do contato com os pequeninos, quando há interação entre a creche e o velhanato. Assim, Senhor Jesus, quanta coisa podemos fazer, não apenas ficarmos de braços cruzados, lamentando, terceirizando a nossa dor por culpa de outro, Beltrano, fulano, é que me fez isso, me fez aquilo, não. Vamos levantar-nos, vamos abrir os olhos, vamos olhar o horizonte de luz e vamos dizer: Senhor, obrigada pela ofensa que meu irmão me fez, ofensa perdoada, lição recebida e aprendida e apreendida, porque uma vez aprendido, vamos alicerçando a nossa alma neste aprendizado, e são milhares, e às vezes precisamos de milhares de vezes o mesmo problema para aprendermos, para abrirmos os olhos da alma e entendermos que estamos numa existência tão pequenina, são segundos para o universo, incessante criação, e lamentamos muitas vezes uma existência quase inteira. Ai, 30, 40 anos, perdi minha vida fazendo isso ou aquilo. Não, vamos dizer, 40 anos que agora eu sei o que eu não preciso mais fazer para crescer, e deixa no passado como fertilidade para as árvores, para as plantas, iluminando a nossa alma no jardim interior, fertilizando o nosso coração do bem, do amor e da paz. Em nome de Jesus, em todos os lares, cristãos ou não, possa medrar a árvore da fé, a árvore da paciência, do perdão, do amor, da benevolência, da indulgência, da empatia. Vamos escrever na nossa frente, na parede, na cozinha, próximo das panelas: tudo posso naquele que me fortalece. Assim, no momento de dor, fazendo uma comidinha, muda a energia, faz a comidinha com amor. As crianças, ao chegarem, os maridos, os amigos, quando chegarem, vão absorver e vão dizer: nossa, que tempero você usou hoje nessa comidinha, que tempero, que receita é essa que é maravilhosa? Porque você colocou o amor e não lágrimas dentro dessa receita da vida. Em nome de Jesus, agradecemos a presença de todos no nosso Evangelho no Lar, aos amigos e amigas, irmãos e irmãs do mundo todo, não importa o horário que vão ver essa gravação. A gravação sai do coração, é com simplicidade e com amor. Aqueles que gostarem, eu fico muito feliz se alguma contribuição eu posso ter trazido para todos nós, não só para vocês, para mim também, para o meu pequenino sol, que dorme quietinho aqui embaixo, aguardando que eu termine a nossa live, para descermos nesse sol maravilhoso, porque está
4 graus em Londres neste momento. Pelo menos onde eu estou aqui, ao lado do Victoria Park, a 18 minutos do Liverpool Street Station, a 18 minutos da London Bridge, da Tower Bridge, a ponte mais linda do mundo, não é? Obrigada, meus amigos, fiquem todos com Deus, um bom domingo, uma boa semana, refletindo no Evangelho com Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, gratidão.